Llovió, está lloviendo con fuerza, mas durante poco tiempo. Está lloviendo fuerte, eso que es rápido, ¿no? Unos 15 minutos y ahí para. Mas el resto del día no está lloviendo, no. Comentaba hecho que deben estar aquí ahí checando la miña tela. Voy a comenzar con este problema que fue estoy usando ahora todos sus Olimpiadas Iranianas de Geometría. Este fue de a primeira edição de 2014, o problema 2 do nível elementar. E o texto do problema é este daqui, não? O problema vem sem figura. Aqui eu estou colocando a figura, mas cada um tem que construir a sua figura. A circunferência inscrita no triângulo ABC, toca os lados BC, AC e AD e AB em D, E e F, respectivamente. Então, tem o triângulo ABC e tem a circunferência inscrita nesse triângulo. Que toca aqui os pontos, são pontos de tangência em D, E e F. Denotar os pés das perpendiculares de F e E a BC por K e L, respectivamente. Então, aqui as perpendiculares ABC partindo de F, este ponto é K, e partindo de E, este ponto é L. Sejam as segundas interseções destas perpendiculares com o círculo M e N, respectivamente. Então, aqui tem outro ponto de interseção dessa perpendicular com o círculo, aqui no ponto M. A primeira era o próprio ponto F. E aqui deste lado é o ponto N. Esta é a segunda interseção. A primeira era o ponto E. O que tem que mostrar é que a área do triângulo BMD, este triângulo daqui, está para a área do triângulo CND, este daqui, como KD está para LD. Como este segmento KD está para LD. Então, isso é o que ainda tem que mostrar no problema. As áreas do triângulo, a gente pode usar aqui diretamente área da base por altura, a metade da área da base por altura. Como é uma razão, aí esse meio vai desaparecer, não? Então, aqui o BMD, BD a base, altura KM. Então, eu tenho DB vezes MK. Então, esta é a área do triângulo BMD. E de forma análoga, do triângulo CND, aí tem a base DC e a altura LN. Aí o meio simplifica, porque estou fazendo a razão do segmento. O que vai toda essa relação aí entre esses 6 números. Então, como são 6 números, aí a gente vai ter que utilizar um intermediário, e esse intermediário vai ser este segmento ID. Então, vamos ver como funciona o processo aqui. Primeiro, aqui são tangentes. BF é tangente com a circunferência, BDE é tangente com a circunferência. Então, esses dois segmentos têm a mesma medida. BDE tem a mesma medida que BF. Então, esse triângulo BFD isósceles. E os ângulos da base têm a mesma medida. O BFD, o ângulo BFD, é a mesma medida que o ângulo BDF. E a medida é 180 menos o ângulo em B,
dividido 2. Então, a gente pode escrever como 90 menos o ângulo em B dividido 2. Então, esos son los ángulos, aquí o ángulo aquí completo, B, F, D. Por otro lado, este triángulo F, KB, es un triángulo rectángulo aquí en K. Entonces, este ángulo aquí, o BFK, puede ser escrito como 90 menos su ángulo en B. Un triángulo BKF o ángulo BFK puede ser escrito como 90 menos su ángulo en B. Este ángulo pequeño de aquí. Entonces, que o ángulo completo es 90 menos B sobre 2 y o pequeño 90 menos B. Entonces, llega a conclusión que este ángulo aquí en amarelo es B sobre 2. Y eso coincide con este ángulo, porque aquí es un círculo, ahí encuentro un círculo trazando las bisectrices. Entonces, este ángulo aquí es B sobre 2 y este ángulo aquí es B sobre 2. O ángulo aquí o ángulo en B dividido por 2. Entonces, esos dos ángulos son congruentes. Ahí o próximo que a gente va a tener que notar es ese ángulo, este ángulo aquí en F, está enxergando esta cosa, MD. Y ese es un ángulo inscrito. Y por otro lado, como aquí o BD tangente, o ángulo MD, B o K, es un ángulo de segmento. Entonces, este ángulo aquí es igual al ángulo inscrito, o ángulo MDK, es un ángulo de segmento. Entonces, este ángulo va a ser igual a este de aquí. Y ahora a gente tem una semejanza de triángulos, porque va a comparar este ángulo amarillo con este de aquí y los dos ángulos rectos. Estos dos ángulos rectos. Entonces, puede afirmar que este triángulo MKD es semejante con el triángulo IDB. Por ángulo a ángulo, los ángulos en amarelo y los dos ángulos rectos. Y ahí tenga proporcionalidad entre los lados. MK está para KD, este pedazo de aquí. Como ID está para BD. Entonces, tenga esa proporcionalidad aquí entre los lados. Y ahí coloquen en evidencia este segmento de aquí, ID, que va a ser o punto de referencia. Agora, só resta fazer a mesma coisa do outro lado. Então, olhando agora para o lado AC, a gente pode provar que este ângulo daqui é igual com este daqui. Da mesma forma, EC é tangente ao círculo e DC também é tangente ao círculo. Então, DC tem a mesma medida que EC. O triângulo CDE isósceles, os ângulos da base são iguais. E esse ângulo este ângulo aqui da base é 90 menos o ângulo em C sobre 2. E depois, olhando este triângulo retângulo ELC, então este ângulo aqui em E, o CEL, é 90 menos o ângulo em C. Junta essas duas informações e chega à conclusão que este ângulo daqui é a metade do ângulo em C. Então, este IC é uma bissetriz, então esses dois ângulos são iguais. O próximo passo é notar que este ângulo está enxergando esta corda, DN, essa corda da circunferência. Então, aqui eu tenho embaixo, ele é um ângulo inscrito na circunferência, e aqui embaixo tem um ângulo de segmento, porque DL é tangente.
Então, este ângulo igual a este de aqui. E agora vai comparar este triângulo pequeno, o DNL, com o CID. Porque tem dois ângulos iguais e dois ângulos retos, dois ângulos de 90 graus. Que é o próximo passo. Este triângulo ICDE com o NLD. Son semelhantes por ángulo a ángulo, y ahí tenga proporcionalidad de los lados. NL está para LDE, como IDE está para DC. Coloca o ID en evidencia, y ahí a gente encontra duas formas de escrever este segmento ID. Y ahí va a comparar as duas. E aí isso resolve o problema. Porque este lado igual a este, escreve aqui, e agora é só escrever desta forma. DCNL passa dividindo, KD passa multiplicando, e chega nesse ponto que significa a proporcionalidade das áreas. Então, o que foi usado aqui essencialmente foi a geometria aqui do círculo, das retas tangentes e o ângulo inscrito e ângulo de segmento, que é justamente o assunto da aula de hoje, não? Ângulos na circunferência. Então, o primeiro é falar aqui, na matéria, caindo já no tópico da aula, sobre ângulo central e ângulo inscrito. Aqui é referência aqui ao arco AC. É referência ao arco ABE, desculpe, é referência ao arco ABE. Fala que o arco ABE tem a mesma medida que este ángulo AOB, que é chamado de ângulo central. Ou, tipicamente, a gente ou faz referência ao arco, ou faz referência à corda AB. E aí, qualquer outro ponto que você pegue na circunferência, aqui, o ângulo AP, B é um ângulo inscrito. Aqui eu fiz só para verificar, o que se verifica que o ângulo inscrito é metade do ângulo central. O ângulo central é 2 vezes do ângulo inscrito. Então, tem 3 casos para provar essa situação. Então, o primeiro é quando deixa eu mexer um pouquinho aqui, que as letras... está como texto, não está como... Então, o primeiro caso para provar é quando o ponto B é um diâmetro, o BP é um diâmetro. Então, aqui este triângulo AOP é isósceles, porque são dois... AO igual a e ao triângulo AOP. Então, ele é a soma dos internos não adjacentes. Então, este ângulo é 2α. E aí se prova que o ângulo central é justamente AB, é 2 vezes o ângulo inscrito, que é este ângulo daqui, em relação à corda AB, ou ao arco menor AB. Então, esse é o primeiro caso. O segundo caso é quando o ponto B, em relação ao diâmetro, aqui o diâmetro é PC, é quando o ponto B está em lados, os pontos A e B estão em lados opostos. Esse é o segundo caso.
E aqui de novo é por triângulos isósceles. O triângulo A o B isósceles, estos dois ángulos son iguales a alfa. O triángulo OB, P e isósceles, estos dois ángulos llamo de beta. Este ángulo es externo ao triângulo AOP e ele é a soma dos internos não adjacentes. E aqui este ângulo, o C, o B também é externo, agora o triângulo OBP, então ele é este ângulo mais este, logo é 2 beta. Então o ângulo central é 2 alfa mais 2 beta, e o ângulo inscrito é alfa mais beta. E aí se demonstra que o ângulo central é 2 vezes o ângulo inscrito. E aí tem o terceiro caso, que fiz em outro arquivo. E é quando os dois pontos estão do mesmo lado do diâmetro. Aqui tenho o diâmetro. A veces eu quero diminuir el aumento, a veces aumentar e diminuir. Aqui eu tenho o diâmetro CP e os dois pontos A e B estão do mesmo lado do diâmetro. Então, aqui a corda de referência é a B. Eu tenho o ângulo central e tenho o ângulo inscrito. Aqui coloquei números só para ilustrar. O ângulo central é 2 vezes o ângulo inscrito. Então, agora vamos provar usando símbolos. Este triângulo é isósceles, porque tenho dois raios. Então, os ângulos da base são iguais. E posso calcular nesse triângulo, nesse mesmo triângulo, posso calcular este ângulo BOP como 180 menos 2 alfa. No próximo passo, aí considera este triângulo AOP, também é isósceles, e os ângulos das bases são iguais. E aí pode calcular este ângulo central. É 180 menos 2 beta. O ângulo inscrito é este daqui. É APB, e ele vai ser beta menos alfa. Este é o ângulo inscrito. E o ângulo central é este daqui. Então, ele vai ser a parte em amarela menos esta parte aqui em cor de rosa. Então, vai ser este número menos este. Este que fica menos, fica positivo. 2 beta menos 2 alfa. Então, este ângulo, que é o ângulo central, é 2 beta menos 2 alfa. Então, o ângulo central, novamente, 2 vezes o ângulo inscrito. Então, essa é a demonstração que o ângulo central é 2 vezes o ângulo inscrito. Aqui é outra figura para ilustrar. Não é para demonstrar, é somente para ilustrar que se você pegar que justamente o que acontece nos problemas, aí você tem que identificar que esos dois ángulos estão enxergando esta corda B. Então, em qualquer ponto que eu bote os pontos, eles enxergam o mesmo A. O ângulo é o mesmo. Estão enxergando a mesma corda ou estão enxergando o mesmo arco. Se você modifica o arco, os ângulos mudam, mas eles continuam sendo iguais. Então, este é só para ilustrar, verificar, aproveitar do GeoGebra para verificar, e é a situação que acontece no problema, que a gente tem que identificar que esses ângulos são iguais. Aqui tenho a demonstração do ângulo de segmento.
aquí yo comienzo contando a historia que tangente, que significa que toca curva en un único punto. Acontece sí, somente sí, tengo una perpendicular. Ohio A es perpendicular a recta BA. Então, ele se toca um único ponto, sim, somente sim, a essa reta perpendicular. E aí a gente coloca uma corda, a corda AC. Então, o ângulo formado, o ângulo CAD, é chamado, por definição, de ângulo de segmento. E o que a gente quer provar é que ele é a metade do ângulo central. Então, aqui é o complementar, porque aqui é um ângulo reto. Então, este é 90 menos beta. Este triângulo é isósceles. Então, os ângulos da base são iguais. E aqui a soma dos três tem que ser 180. Então, eu tenho que ter aqui 2 beta para somar com este de 180. Então, o ângulo central é 2 vezes o ângulo inscrito. E aí, o que a gente já tinha visto anteriormente, relativo a essa corda, essa mesma corda, o ângulo central é 2 vezes o ângulo de segmento. E este é o ângulo inscrito. Então, a gente também usa com bastante frequência que o ângulo inscrito, este daqui, é igual ao ângulo de segmento. O CAD tem a mesma medida que o AEC. Então, esse é um resultado que eu uso o tempo todo nos problemas. Aí tem 2 ângulos que também são interessantes em relação à circunferência. Aparecem em vários problemas da Olimpíada, que é o ângulo chamado excêntrico interior. Se você pega 2 cordas de uma circunferência e elas se interceptam fora do centro, dentro da circunferência, mas fora do centro. Esse ângulo aí chama excêntrico interior. É chamado excêntrico interior. E ele está associado à semissoma das medidas destes 2 arcos, deste arco e deste arco. Para ter a medida do arco, a gente faz referência à medida do ângulo central correspondente. Então, para saber a medida do arco, eu relaciono com o ângulo central correspondente. Então, anotem aqui com números que este ângulo excêntrico interior é a semissoma, eu somo 2 e divido entre 2. É a média aritmética destes 2 números. Bom, e agora vou provar com símbolos. Chama este ângulo de alfa, este daqui de gama e este de beta. E aí, então, eu tenho 2 ângulos centrais, A, O, C, este ângulo, o ângulo A, B, C. Esse é um ângulo inscrito. O ângulo inscrito aqui é gama dividido 2. Em relação a este que é gama, ao central que é gama. E do outro lado, tenho o ângulo B, é beta, e tem B, porque é um ângulo inscrito. Agora, ECB, triângulo ECB.
CB. Este ângulo alfa é um ângulo externo no ponto E do triângulo ECB. Então, ele é a soma dos internos não adjacentes. Ele é a soma dos internos não adjacentes. Então, o ângulo alfa vai ser beta sobre 2 mais gama sobre 2. Então, é o que tínhamos visto, o ângulo alfa, o ângulo excêntrico interior, é a semissoma das medidas destes dois arcos aqui. E aí tem o excêntrico exterior. Esse foi o interior. No excêntrico exterior vamos ter a semidiferença. Se a gente tem 4 pontos em uma circunferência, a gente estende as duas cordas de tal forma que se interceptam em um ponto fora da circunferência. Esse ângulo é chamado excêntrico exterior e ele está relacionado com as medidas deste arco e deste arco. Para ter a medida do arco, eu encontro os ângulos centrais correspondentes. Ângulo central, ângulo central. E este ângulo é a semidiferença. Eu faço a diferença e divido por 2. Então, aqui vai ser 100 menos 30, 70, dividido por 2, 35. Então, com símbolos, agora coloco símbolos. Este ângulo de aqui é inscrito em relação a este arco. E este é o ângulo central. Então, o ângulo inscrito é a metade do central. E este ângulo de aqui, o ADC, é inscrito em relação a este daqui. E este é o central. Então, esta é metade também do ângulo central. Então, a gente agora analisa este triângulo ADP. Para esse triângulo ADP, no vértice A, aqui este ângulo é externo. O gama sobre 2 é um ângulo externo. Então, o gama sobre 2 é a soma dos internos não adjacentes, de alfa mais beta sobre 2. E aí, falta colocar em evidência alfa. E aí fica que alfa é gama sobre 2 menos beta sobre 2, ou é a semidiferença entre alfa sobre 2 e beta sobre 2. Bom, então, em relação a ângulos aí da circunferência, essa era a teoria. Não sei se alguém tem algum comentário, quer perguntar alguma coisa. Eu passo a palavra aí para vocês. Tudo certo? Então, vou parar de apresentar por aqui para alguém quer apresentar algum problema? O pessoal começou a animar o curso, mas aí ao longo do tempo sempre vai caindo a peteca. Do pessoal que postou lá no fórum, alguém quer apresentar algum problema? O Flávio está de ressaca da eleição aí, comentou. Eu posso puxar a fila se o Caio acho que quer falar alguma coisa, Caio. Fica à vontade aí.
Deixa eu acrescentar rapidinho então, Alessandro, antes, eu postei lá no fórum, não sei se todo mundo teve oportunidade de ver, eu coloquei na verdade a resolução acabou sendo bem parecida com a colega, acho que foi a Cláudia, que apresentou na semana passada, mas eu consegui colocar o número, né, da soma na tela, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, que acho que é um jeito interessante, e aí, de repente, não sei se todo mundo já sabe essa parte, acho que é interessante mostrar. Deixa eu pegar aqui que não abriu, peraí. Posso apresentar, então, professor? Ou assim, Então, acho que esse aqui... Tá. Então, acho que vocês estão vendo aí a tela já, é a mesma resolução da semana passada, daquele que é o problema número 1, e que a gente vê que a distância do ponto P do quadrado até as diagonais, ela é constante, a soma dessas distâncias. Aí, o que eu consegui fazer foi colocar aqui impresso na tela mesmo, o valor desses segmentos. Então, conforme eu vou mudando aqui, ele vai mudando ali o resultado direto. Até então, eu não tinha conseguido fazer isso, né? Então, era legal mostrar para vocês. Aí, como que eu fiz foi colocar um texto mesmo, e aí, no bloco do texto, ao invés de digitar o texto mesmo, ou a fórmula de LaTeX lá, dá para colocar o objeto aqui do GeoGebra, eu não tinha reparado que tinha essa parte. Então, aqui no meu caso, o PE e o PF, né, é o nome dos segmentos mesmo, e colocando aqui, ele fica até com um textinho de um objeto, assim, né. E aí, no meu caso, eu criei aqui um número inteiro, né, chamado soma, aqui em maiúsculo, e aqui na barra de entrada eu defini ele como PE mais PF, né? E depois aqui no texto eu chamei tudo isso que tinha acontecido. E aí ele já vai alterando aqui quando faz essa mudança do ponto P. Então vamos por aqui. Agora não está mexendo mais. Aqui, ponto P. Aí, de repente, vai ser útil aí para vocês. E aqui no meu caso, o ponto B, ele é móvel também, né? Então, para outros quadrados, que daí teriam outra soma fixa, aparece aqui também. Era só essa dica aí que eu queria passar para vocês, que a resolução já foi igual a da semana passada da colega. O que é esse valor da constante, Caio? Então, Dois, eu não vi o enunciado ele é a diagonal? No caso, o valor é a metade da diagonal, esse valor da constante. Deixa eu pegar o enunciado aqui para ler, então. Não, é ok. E a soma, como é que ela foi atualizando conforme você vai modificando o lado do quadrado? Sim, eu vou... Vamos ver se vai aqui. Acho que é mais fácil mostrar na edição aqui, gente. Então, eu criei na barra de entrada mesmo. Eu vou criar um outro exemplo aqui, então. Por exemplo. Não estou conseguindo ver aqui. Peraí. Minha tela não está compartilhando tudo, gente. Agora acho que vai. A tela dele deve estar lá no teto, né? Ele está olhando lá para cima. Meu, que essa história de usar duas telas aqui não tá dando certo, não. Você pôs uma em cima da outra? Peraí. O seu monitor é de 80 polegadas, então. Não, imagina. O que isso que vai dar? Então, aqui na barra de entrada, né, eu criei aqui uma coisa que chamava soma, mas eu usei tudo letra maiúscula para não ficar a letra a função que já tem no GeoGebra.
Então, por exemplo, vamos criar uma que chama constante. Eu não sei se está aparecendo aí para vocês, mas eu coloquei, por exemplo, PE mais PF, que seriam os valores dos segmentos já. Aí ele aparece aqui, ó, como tipo um número, que é definido como esse daqui. Daí, no meu caso, eu coloquei esse número no bloco do texto, né? Ele aparece como um objeto aqui do GeoGebra. Então, vamos ver aqui, onde que aparece. Aqui, ó, no texto mesmo. Então, eu poderia tocar aqui pelo... que a gente criou agora, ó, seria, cadê? Constante. Aí vai dar a mesma coisa também. E aí eu achei legal porque daí a gente conseguiria colocar na tela da demonstração mesmo, alguns valores, né, que fica fixo, ou que a gente consegue, sem ter que mostrar a janela de álgebra aqui, né, que a gente consegue. Mas era isso. Beleza. Espero que seja útil aí para vocês também. Só uma coisa, o quadrado ABCD, esses pontos são azul, todos eles se mexem? Na verdade, não. O D e o C estão fixos e o A eu também fixei, né? Eu só mudei a cor deles para ficar todos iguaizinho. Mas o quadrado ele fica fixo, só o B aqui que ele é móvel, no caso, do jeito que eu coloquei. O D e o C eu construí com as retas, né, aqui perpendiculares e tal. E eu mudei a cor só para eles ficarem do mesmo jeito dos de baixo, mas eles seriam daqueles fixos lá. Você tem a função quadrada que pode fazer no GeoGebra também. Ah, é verdade. Será que eu usei o quadrado aqui? Vamos ver. Eu usei o quadrado mesmo, o polígono. Beleza. Foi mesmo. Legal. Muito bom, Caio. É muito útil mesmo esse recurso. Acho que eu tinha comentado com o Clovis uma vez sobre esse, em dos fóruns, mas foi bom você ter lembrado, sim. Muito bom. Mais alguém quer apresentar? Bom, eu queria apresentar o meu círculo, né? Vai lá. Das tangentes. E dessa vez, vamos ver se o meu mouse ele vai apontar aonde é para apontar. Eu vou compartilhar aqui a tela, vou colocar a opção tela inteira. Minha tela 1. Pessoal, acho que consigo ver aí. Já vou trocar aqui a... Estão vendo alguma coisa? Sim, dá para ver tudo. Vou só colocar aqui em tela cheia. Bom, eu estou colocando o mouse no ponto B. Ele está aí no ponto B? Agora tá. Agora sim. Vai para o ponto D. Isso. Está indo. Aparecem cinco mãozinhas, mas... Isso aí é porque é um recurso meu que às vezes eu perco, né? Tá certo, não. Está melhor que aquele inicial, era mais... que a mãozinha está menor. Ok. Às vezes troca pela mãozinha. Deixa eu ver se eu consigo correr a barra aqui. Bom, tá aí. E desafio 6 eram 3 opções, não é? Tinha postar um exercício, ou fazer uma demonstração, ou uma construção de colocar, né, uma circunferência tangente à reta, e essa circunferência maior aqui embaixo e a outra aqui em cima. Bom, aí eu construí, né, essa circunferência chamada de C1, e pelos pontos A e B,
aqui em A, né, tracei a tangente à própria circunferência, encontrei o ponto C aqui, que eu chamo de antípoda, né, o ponto que está diametralmente oposto aqui em relação à origem do ponto C, e tracei, né, a paralela à reta que passa, que é a tangente passando lá por A. Então, tem esses pares de retas paralelas. Eu coloquei aqui nessa configuração, né, só para deixar retinha. Então, ela se movimenta aqui conforme eu vou mexendo aqui o ponto A. Que lá no desafio estava em pé, né? Aqui nesse lado, no arco da circunferência, eu coloquei um ponto B, um ponto D, né? E esse ponto D é o que vai me fornecer, vai modificar os tamanhos, né, da minha... os círculos que eu vou construir de forma tangente 2 a 2 aqui. Bom, então no primeiro passo, eu vou escolher que a circunferência aqui embaixo, ela vai ser tangente à circunferência dada no antípoda de D, né? O diametralmente oposto aqui, ó. Então, vai ser tangente aqui. Então, eu vou escolher esse ponto de tangência. E aí, escolher esse ponto de tangência, né? Eu tenho que obter qual é o outro ponto de tangência, e aí, consequentemente, né, o centro e o raio da circunferência, a primeira aqui, que é tangente à circunferência reta aqui embaixo. E aí, eu usei, né, a mesma estratégia, né, do desafio anterior, da qual, aqui no ponto E, né, traço aqui uma tangente à circunferência C1, a circunferência maior, eu vou encontrar o ponto F, que vai interceptar a minha reta S aqui embaixo. Essa reta tangente, ela vai interceptar um ponto aqui em cima que também vai ser interessante. Então, dado esse ponto F, eu vou construir, né, o ponto G, de tal forma que o ponto F vai ser o ponto médio, né, de C até o ponto G. Ou seja, eu pego uma circunferência, né, centrado em F, traço a circunferência, na intersecção com a reta, eu obtenho aqui o ponto G. Ok? E sobre... Desculpa aí, Alessandro, mas aí você está determinando que eu achava melhor pegar que o ponto Y, FY, tem que ser igual a FE. E não... Sim, é igual a FE, e como aqui na tangência, o triângulo que eu não construí, né, se eu pegar a tangente aqui, ó, ele é um triângulo isósceles, né? Então, como esse lado aqui é igual a esse lado, e essa distância aqui, que realmente é igual a essa distância, vai ser também igual a essa distância. É verdade, sim, porque ele é tangente aos dois, tá certo. Desculpa aí, tá certo. Ok. Esse aqui é interessante, né, que nesse triângulo aqui, ó, FE, aqui fechando aqui o triângulo, né, para ser tangente, ele tem um perímetro, e o semiperímetro, né, dado por essa distância aqui, ó. E eu também ouvi, né, na sua resolução, depois que a gente posta, né, aparece a sua resolução, que esse ponto G é simplesmente, né, o ponto que ele é colinear com o antípoda lá em cima, com o ponto A, né? Se eu traço uma reta passando por A e E, essa reta ela vai interceptar o ponto G também. Então, eu tenho duas alternativas, né? É que eu já tinha construído assim, mas depois uma outra até mais simples, né? Outra forma para achar esse ponto G, pega aqui o ponto A, constrói a reta, né? E na intersecção aqui você tem um ponto G, ok? Então, agora eu tenho esses dois pontos em tangência, né? Para encontrar o centro, como aqui ele é tangente, o que vai ligar aqui esses dois pontos tem que ser perpendicular, né? Eu traço aqui essa reta perpendicular, e na intersecção com essa outra semi-reta aqui, ó, eu tenho, né, o centro da circunferência desejada. A minha ideia era ir construindo, né, do zero, mas só para ganhar um pouquinho de tempo, eu já vou apresentar esse que está feito aqui, por isso que a resolução já aparece. Pois bem, então agora eu tenho, né, o centro H, agora centrado em I ou em G, né, aí eu traço aqui o círculo, que é tangente à circunferência maior, a C1, e a reta S aqui embaixo, né. Se eu modificar aqui, né, correr o ponto D ali no arco, né, essas propriedades aí, elas se mantêm.
Bom, agora é construir a outra circunferência, né, com as mesmas propriedades aqui na parte de cima. Né? Você vê que aqui eu tinha uma liberdade que eu escolhi, né? Escolhi que ela vai ser tangente aqui. Agora que eu já não, em função dessa construção, eu já não tenho mais essa escolha. Mas eu vou, né, traçar as mesmas considerações, né? Ou seja, pelos meus antípodas, né? Aqui, por esse ponto antípodo aqui em G, eu traço essa perpendicular a C1, né, superfície maior, e aí encontro esse ponto de tangência, que vai ser com a superfície que eu quero encontrar, com essas, vou chamar de CR. E aí, para encontrar, só voltando aqui, ó, uma coisa que percebi, né, nas resoluções, é que essa tangente aqui, além de fornecer esse ponto, né, que é o ponto médio, ele também fornece lá em cima o ponto que vai ser tangente, né, a terceira circunferência, né, aí que destaque, ó. E foi o que eu fiz, né, então eu já tinha esse ponto aqui. O segundo ponto de tangência eu pego pelo antípodo de G, aqui em G eu traço uma perpendicular a C1, no ponto de tangência, então, eu vou definir o ponto K. E agora, com esses dois pontos de tangência, né, mais uma vez, eu traço aqui uma semi-reta passando por K, e aqui, né, no ponto, né, I, que também está na reta, eu traço aqui uma perpendicular, e onde ela se interceptar, eu tenho o centro. Né? Então, eu tenho o centro, eu, pegando com a distância de K até I, eu traço aí a segunda circunferência. E aí, com relação, né, ao desafio, né, a construção é essa. Aí, você até chama atenção, né, que isso aqui tem uma limitação, né, para não passar aqui embaixo, né, nessa situação, ou assim, né, é que essa distância aqui, né, que vai desse ponto até aqui, não pode superar, né, a distância entre as retas. E depois eu poderia colocar aqui, né, um arco, né, na qual ele vai aqui, né, até esse ponto médio aqui, até esse ângulo, né, também aí, respeitando essa limitação aí, só para não passar, né, mas as propriedades continuam. Todos os elementos são tangentes, né, e ela está tangenciando, como estava previsto, a reta lá em cima. Aí, Juan, para fazer isso aqui, eu demorei, acho que uns 10 minutos, né? Pô, acabou, né? E aí, eu falei, bom, eu gostaria agora de colocar, né, uma circunferência agora aqui nesse espaço, né? Isso aí eu vou retomando, né, o desafio 2, né? Colocar aqui em cima. Então, agora, para preencher aquele espaço aqui, né, para preencher uma circunferência, agora tangente essas duas, também tangente a reta, aí eu só refiz o que eu tinha feito lá no desafio 2, né, através dos pontos antípodas, né. Então, para encontrar esse ponto de tangência, eu vou pegar esse ponto antípodo aqui embaixo e traçar a tangente à circunferência maior. Então, tem um ponto Q. Para encontrar esse ponto de tangência, né, eu pego esse antípodo aqui, ó, da circunferência C1, traço tangente, né, a essa circunferência aqui que eu tenho, encontro ali o ponto E. Aí é a mesma estratégia, né? Dado dois pontos de tangência, né, aqui pela semi-reta que vai... Porque o centro, né, da circunferência desejada, ela é colinear, né, com o ponto de tangência e o centro da circunferência dadas. Okay? Então, com essa propriedade, por isso que eu construo a interseção, e na interseção, né, encontro ali o centro da minha circunferência. Para obter o valor do raio, né, é só escolher um desses dois aqui e traçar traçar aí o círculo. E aí eu construí uma outra aqui também, né, não tinha nada que fazer, né, tal, vamos lá, tomando a cerveja, tá, aí lá passei aqui, aí construí aqui do lado de cá, utilizando as mesmas coisas, né? Para obter esse ponto de tangência, agora eu pego, né, esse antípodo, né, que vai estar sempre na posição contrária, né, na referência aqui que eu quero, pego o antípodo lá em cima e obter esse ponto. Pego o antípodo aqui, o A, traço a tangente, essa circunferência CS que eu tenho, tem esse outro ponto, agora eu tenho os dois pontos de tangência, né, respectivos aos seus raios, né, eu traço aqui, ó, as semi-retas,
onde ela se interceptar, eu tenho o centro da minha circunferência, e aí com um raio, né, eu construo, e aí eu tenho, né, essa construção aí. Mas só que eu estava com bastante tempo ainda, meu irmão, eu não me dei por satisfeito. Falei, pô, aí eu olhei lá, passou acho que só 1 hora, só que acho que eu vou construir tudo do lado de cá. Né? Agora eu vou construir tudo de novo, tudo que está aqui eu vou fazer tudo pro lado de cá. Mas aí, só que para fazer essa construção aí, né, eu não fui aqui passo a passo como eu descrevi aqui, não. Alessandro, acho que faltou uma aqui entre essas três grandes. Uma circunferência. Sim, vamos chegar lá. Aí, não, eu fiz essa e essa aqui. Entre as três grandes, acho que a difícil é fazer aqui entre as três grandes. Aí esse buraquinho. Você é danado, né? Aí vamos fazer tudo pro lado de cá. Seria interessante colocar, né, uma circunferência aqui. Ó. Aí eu fiz o quê? Uma reflexão, né? Lá, uma ferramenta de GeoGebra, você tem a reflexão, né, através de uma reta, a reflexão por um ponto, né? Aqui eu até coincidiu com o ponto B como sendo a origem do sistema de coordenadas. Então, eu vou lá, escolho, né, uma ferramenta bem simples aqui, acho que talvez ele deve mostrar a ferramenta, não está mostrando aqui. Mas tem uma ferramenta que é a reflexão por um ponto. Então, ele pega... O que é reflexão por um ponto? Né? Ele faz uma dupla reflexão, né? Ele faz uma reflexão na vertical, depois, né, na horizontal, aí traz essa daqui para cá. Tá? Aí mandou essa daqui para lá, e assim, né, dessas 4 circunferências, né, que são todas, né, aí você vai movimentando aqui, ele mantém a propriedade, né, da tangência, pode chegar até aqui nessa situação, vou botar um limitador aí para o meu ponto D, e elas estão aí bem tangente. Bom, Juan, aí, né, se você for olhar lá o tempo que eu demorei para resolver, né, o desafio 6, você vai ver que tinha lá quase 3 dias, né? 3 dias porque eu fiquei pensando, né? Falei, bom, agora, né, a simetria que está bem bacana, né? Vou colocar aqui uma situação aqui, ó. Bom, vou colocar uma circunferência aqui e eu faço a reflexão, né? Pelo ponto eu trago ela para cá. Cara, eu não consegui. Essa aí eu bati, tá aí no desafio, não desisti, né? Achei várias propriedades bacanas, várias coisas interessantes, mas ainda, se alguém tiver uma dica, se alguém tiver algum caminho, eu agradeceria. Eu ainda não descobri como é que eu posso dar 3 circunferências tangentes, né? Botar uma ali na tangente anterior. E aí foi isso aí. Isso aí, eu só... vou tirar aqui Muito bom, excelente. Não, acho que não deve ser simples botar a circunferência lá no... tem que usar Pitágoras, tem que fazer todas as contas aí, juntar os centros e... mas eu sei, o procedimento simples que não, sem fazer conta nenhuma, eu acho que é mais difícil aí, não? Não, talvez exista, eu não sei, eu não conheço. Tá pesquisando, para alguns casos particulares, assim, até sai, né? Colocar, se não tem 2 circunferências de mesmo raio, né? Aí fica bem facinho, né? Mas o problema é quando elas têm todas raios distintos, né? E aí saber como é que ela se comporta. Assim, eu tracei triângulos, né? Aqui pelos pontos de tangente e... Bom, eu testei tudo, né? Testei mediatriz, baricentro, tipo... eu acho que deve ter alguma coisa relacionada com esse comprimento de arco, né? Eu acho que tentar projetar esses comprimentos de arco, né? Uma transformação para eles ficarem reta, eu acho o baricentro, né? O incentro, né? Aí traço o incentro e aí volta na transformação, ele deve cair no meio. Então, eu tô apelando, né? Eu tô apostando agora nessas outras transformações, porque basiquinho, assim, como foi feito aqui, né, só traçar retinha e intersecção, não saiu, não, essa aí.
não consegui. Essa aí mas não joguei a toalha, não. Para a inversão. Testou a probabilidade de inversão de álgebra. Desculpa, A inversão de uma ouvi, circunferência depende do ponto. A probabilidade de inversa de uma circunferência tem uma das transformações. Pois é, isso. Eu preciso descobrir, e aí, né? Qual é a circunferência. Exato, aí faz uma transformação inversa e vê como é que ela. O que eu caminhei um pouquinho foi jogar tudo para dentro dessa circunferência maior, né? Joguei essa tangente para cá, lá para cá, ver como que seus pontos tangentes se comportaram aqui, para ver se eu tinha alguma propriedade, né? De achar uma circunferência aqui que quando eu jogar lá para fora ela cai, né? Aonde eu quero ali. Então até isso aí eu também tentei. Mas tá aí para abrir mais um quartinho de cerveja e ficar se divertindo. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, eu também estou à disposição. Senão eu devolvo a tela aí para você. Muito bom. Mais alguém quer apresentar? Quer comentar? Então, vamos fazer uma pausa, pessoal. Tentem resolver alguns dos problemas lá da lista e postar lá no fórum. E aí depois a gente encontra 5 de novo. Você quer apresentar, Antônio? Não. Vamos lá. Então tá certo. Então vamos fazer uma pausa, pessoal. E às 5 aí a gente retorna. Ok, falou. Boa tarde. Até mais.